eu vou trabalhar com vocês, então, algumas questões que envolvam as garantias e deveres individuais e coletivos ainda, né? Sequência do artigo 5º da Constituição, que vai trabalhar também as questões que envolvem alguns direitos que são direitos relacionados aos remédios constitucionais, e depois nós vamos falar, né, dos direitos sociais, depois nós vamos falar de nacionalidade, depois nós vamos falar de direitos políticos e partidos políticos. Então, no que diz respeito aos direitos e garantias individuais e coletivos, a gente tem ainda algumas questões para que a gente venha a trabalhar. Eu vou estar compartilhando o nosso material com as questões aqui com vocês, só um minutinho, deixa eu só buscar ele aqui, ok, já vamos, então, compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo o material, então no material nós temos uma referência, né, a uma questão aqui que aparece como sendo questão de número 1, a questão então de número 1, ela diz o seguinte: a respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição e o entendimento jurisprudencial do STF. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mesmo durante o período noturno. Vejam que nós temos que, de fato, a Constituição dispensa mandado judicial para o ingresso forçado na residência, se houver flagrante delito, ainda que seja em horário noturno. Então, a resposta aqui leva em consideração uma questão ainda da primeira parte do artigo 5º, que é o artigo 5º, inciso 11, a inviolabilidade do domicílio. Nós vemos que é certo esse primeiro ponto aqui, né? Opa, vamos só ver o que eu fiz aqui. Continua aqui, então, nós temos aqui que é certa a resposta de número 1. Então, número 1, a assertiva é certa. Eu só preciso ver uma coisinha aqui que eu não estou conseguindo marcar aqui. Então, aqui nós temos como certo essa assertiva. Deixa eu só apagar aqui e vamos achar uma outra caneta aqui que fique melhor. Então, aqui nós temos como certo o que consta nesta questão, uma vez que nós estamos diante de flagrante delito, e aí, em caso de flagrante delito, dá para entrar na casa de qualquer pessoa, ok? Fechamos a questão de número 1, então, a questão de número 1, resposta certo. Questão de número 2. A questão de número 2, ela nos diz o quê? O que nós temos na questão de número 2? Questão de número 2, a gente vai ter, então, a seguinte referência. Deixa eu só buscar aqui. Questão de número 2, ela diz, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, considerando o disposto na Constituição e o entendimento jurisprudencial do STF acerca do assunto. O princípio da vedação à autoincriminação, diferente de outras garantias fundamentais previstas no texto constitucional, não admite restrição. Então, essa aqui é uma questão interessante, ela leva em consideração o princípio da vedação à autoincriminação, e nós temos, de fato, a referência da Constituição, e a gente diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, aí é importante a gente ter essa referência, mas observem que o princípio da vedação à autoincriminação, ele admite algumas restrições. Por exemplo, o servidor público, quando chamado a prestar um depoimento, se ele quiser, ele pode permanecer em silêncio. Mas o STF já tem entendimento no sentido de que ele não pode se negar a fornecer documentos que estejam sob sua responsabilidade. Então, existem, sim, restrições ao princípio da vedação da autoincriminação. Portanto, nós temos que é errado o que consta na questão de número 2, ok? Eu também, pessoal, vou dar só uma olhadinha aqui, vou sair do compartilhamento da nossa tela aqui,
e eu vou dar uma olhadinha no que diz respeito ao... Deixa eu só ver se a gente tem aqui. Questão de número 3, ela coloca que, de acordo com as disposições constitucionais acerca dos direitos e garantias fundamentais relativos à prisão, assinale a opção correta. Então, o que que nós temos? Nós temos, letra A, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, mas este não poderá indicar pessoa para obter esta informação, sob pena de colocar em risco a efetividade da medida. Letra B. A pessoa que for presa tem o direito à identificação do responsável por sua prisão, sendo, entretanto, garantido o sigilo da identidade daquele que realizar o seu interrogatório. Letra C. Quando a lei admitir a liberdade provisória, ninguém será mantido preso independentemente do pagamento de fiança. E a letra D, a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade policial. Então, aqui nós temos algumas questões que envolvem a garantia e os direitos do preso, a partir do que nós vamos encontrar no artigo 5º, no inciso 61, 62 até 67, a gente vai estar falando de questões relacionadas à prisão. O que a gente tem num primeiro momento no que se refere à questão do preso, né? Primeiro que toda a prisão, como regra, de acordo com a Constituição, ela deve ser em flagrante delito. Ou melhor, ela deve ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Essa é a regra. A primeira exceção que nós vamos ter em relação a essa regra é a possibilidade da prisão em flagrante delito. Então, nós teríamos o quê? Que a prisão, como regra, ocorre por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, não sendo a prisão em cumprimento de um mandado de prisão, nós teríamos a prisão em flagrante, não sendo nesses dois casos, nós temos mais duas exceções, que vem a ser a exceção no caso de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Então, as questões que envolvem a prisão levam em consideração esses pontos. Primeiro, prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Segundo, a prisão em flagrante. Terceiro e quarto, prisão decorrente de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Agora, além disso, o preso passa a ter outros direitos. Os direitos do preso vão sendo elencados na Constituição Federal. E aí o preso tem o direito a que a sua prisão e o local onde ele se encontra sejam imediatamente comunicados à família do preso e a pessoa por ele indicada e ao juiz competente. Então, ocorreu a prisão, imediatamente deve-se dar a comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada e ao juiz competente. Então, vamos imaginar que a gente tem uma prisão em flagrante. Ocorreu a prisão em flagrante, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, e aí essa prisão será comunicada ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. A prisão e o local onde o preso se encontra. Se a prisão decorre de um mandado de prisão, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o cumprimento do mandado de prisão. O preso, ele vai ser levado a um determinado local, vai se comunicar ao juiz que o mandado de prisão foi cumprido e aonde o preso está, assim como na família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, vejam que, quando a gente volta para as nossas assertivas, nós temos que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram devem ser comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Mas este não poderá indicar pessoa para obter essa informação, sob pena de colocar em risco a efetividade da medida. Nada a ver. Então, está errada a assertiva, a letra A. Então, é um direito do preso ter a comunicação para a autoridade judiciária competente, a sua família ou a pessoa por ele indicada. Aí nós temos a pessoa que for presa
tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, sendo, entretanto, garantido o sigilo da identidade quando se realizar o seu interrogatório. Pessoal, em relação a esse ponto, nós temos o quê? Nós temos que o preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou do interrogatório policial. É importante que se garanta ao preso o direito de saber quem determinou aquela prisão, quem o está interrogando, quais os motivos. Tanto é que a gente tem a chamada nota de culpa, que deve ser entregue ao preso em 24 horas para que ele tenha, então, conhecimento de quem determinou a prisão, os motivos daquela prisão, ok? Então, a assertiva, letra B, também está incorreta. A letra C. Quando a lei admitir a liberdade provisória, ninguém será mantido preso independentemente do pagamento de fiança. Veja, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, questão de número 3, a resposta é a letra C. E nós temos a letra D. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Até aqui, tudo bem, mas por autoridade policial, não, pela autoridade judiciária competente, não pela autoridade policial, que é uma autoridade administrativa. Portanto, questão de número 3, letra C. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4, ela diz o seguinte: um servidor público do quadro efetivo do Tribunal de Justiça de determinado Estado da Federação formulou pedido administrativo ao setor responsável do órgão, requerendo a concessão de determinada licença prevista legalmente. Após o transcurso do prazo desarrazoado, sem que o seu pedido fosse analisado, o servidor se dirigiu à autoridade competente, argumentando que a administração deveria analisar o pedido, pois a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação é garantia constitucional de todos. Nessa situação hipotética, os argumentos apresentados pelo servidor. Então, vejam, nós estamos tratando aqui do quê? Do princípio da razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação do processo. Vejam que tanto a razoável duração do processo como a celeridade de sua tramitação, os meios que garantam a celeridade da sua tramitação, são direitos assegurados constitucionalmente nos processos judiciais e nos processos administrativos. Então, nos processos judiciais e nos processos administrativos são assegurados o quê? 2 princípios. A garantia, né, da celeridade do processo, né? A garantia de celeridade da tramitação e a razoável duração do processo. Logo, nessa situação, os argumentos apresentados pelo servidor são improcedentes, pois a garantia constitucional da razoável duração do processo aplicava apenas no âmbito judicial. Não, é tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. Veja, os argumentos apresentados pelo servidor são justificadas, pois a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e a garantia constitucional expressamente prevista, né, e garantia constitucional expressamente prevista no rol dos direitos e das garantias fundamentais elencados na Constituição aplicam-se tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. Então, nós temos lá, no inciso 78, a referência do artigo 5º a esses 2 direitos. Portanto, questão de número 4, a resposta é a letra B. Está correta a letra B. As outras assertivas, elas, né, são no sentido de dizer que não há previsão no rol constitucional, não vejo por que analisá-las, tá? Bem, questão número 5, então, diz o quê? Caio requereu emissão de certidão em determinada repartição pública para definição de interesse
situação de interesse pessoal. O órgão negou o pedido, informando que seria necessário o pagamento prévio de uma taxa. Caio, então, resolveu procurar a Defensoria Pública, visando recorrer administrativamente da decisão denegatória. E que a impugnação em processo administrativo não poderia ser realizada, visto que a ampla defesa só seria assegurada nos processos judiciais. A propósito da situação hipotética apresentada, julgue o item que segue relativo aos direitos e garantias fundamentais e ao papel da Defensoria Pública. Então, vejam, está errada a afirmação do defensor quanto à impugnação, quanto à impossibilidade da impugnação administrativa, uma vez que a Constituição garante aos litigantes o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes, tanto em processo judicial como em processo administrativo. Só, então, aqui nós temos uma questão que trabalha com o artigo 5º, inciso 55, que assegura, vejam, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral a ampla defesa e o contraditório com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quando o defensor disse que, olha só, poderia promover a ação cabível desde que Caio comprovasse sua hipossuficiência e que a impugnação em processo não poderia ser realizada, pois a ampla defesa só seria assegurada nos processos judiciais. Está errado o que nós temos, está errado o que ele afirmou e está certo o que nós temos nessa assertiva. Olha que interessante isso, pessoal, a forma como a questão ela foi colocada. Está errada a afirmação do servidor público quanto à impossibilidade de impugnação administrativa, uma vez que a Constituição garante aos litigantes o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos inerentes, tanto em processo judicial como administrativo. Portanto, o gabarito é certo. É certo porque a afirmação está errada em relação ao que o defensor diz. Portanto, questão de número 5, a resposta é gabarito certo, ok? Joia. Questão agora de número 6. A questão de número 6 diz: assinale a opção correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Aí nós temos a questão 6 que diz assim: a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas configura fundada razão a autorizar o ingresso policial no domicílio do denunciado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. Pessoal, aqui é uma questão interessante porque, por mais que a gente fale que a livre manifestação de pensamento é vedado o anonimato, e a proibição do anonimato atinge tanto as questões que envolvem a atuação policial. Então, a existência de uma denúncia anônima, ela não vai ser motivo para que se autorize a entrada na casa de uma pessoa sem que se tenha um fundamento para tanto. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas configura de fundada razão autorizar o ingresso policial no domicílio sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. Está errado. É vedado ao Poder Judiciário, é proibido ao Poder Judiciário impor à administração pública obrigação de executar obras emergenciais em estabelecimentos prisionais em razão do postulado da reserva do possível. Não é vedado. O Poder Judiciário ele pode impor à administração pública a execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. É inconstitucional o compartilhamento sem autorização judicial de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com a polícia. Não é inconstitucional. É permitido, é constitucional. Letra D, para a questão de número 6, a omissão injustificada da administração pública em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade dos presos sob sua custódia. Essa
é a nossa resposta. A omissão injustificada da administração pública em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade dos presos sob sua custódia. E ao preso é assegurada a integridade física e moral, inclusive as questões da dignidade da pessoa humana. Depois, a letra E, veículo de imprensa não possui direito líquido e certo a obter dados públicos sobre óbitos relacionados à ocorrência policial. O veículo de imprensa possui esse direito líquido e certo. Portanto, a questão de número 6, a resposta é a letra D. Questão de número 7 agora, diz, de acordo com o entendimento do STF, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, a polícia judiciária só pode invadir domicílio alheio sem consentimento do morador, a fim de apreender quaisquer objetos que possam interessar a investigação criminal, se atendidos dois requisitos constitucionais que respeitam o princípio da... Veja, o que nós temos aqui? O princípio da reserva da jurisdição. É muito interessante essa questão, por quê? Pessoal, para que se entre na casa de alguém, não sendo, veja, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, é necessário determinação judicial, ou seja, é preciso ordem emanada do Poder Judiciário, que é o princípio da reserva da jurisdição. Por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito não pode autorizar que alguém entre na casa de uma pessoa, né, para fazer uma determinada busca e apreensão. Tem que ser ordem do Poder Judiciário. Esse é o princípio da reserva da jurisdição, somente por determinação do Poder Judiciário. Ok, senhores? Bem, vamos para a questão agora de número 8. Questão de número 8 diz, em operação conjunta da Polícia Civil e Militar, Xisto foi preso em flagrante pela prática de crime de tráfico de entorpecente. A prisão foi noticiada nos maiores jornais do país, além de haver repercutido nas redes sociais. Após o transcurso do processo criminal, Xisto foi absolvido por ausência de provas. Em sequência, Xisto ajuizou a ação objetivando retirar dos provedores de busca o resultado que levasse a matéria divulgada pelos jornais e retirar as próprias matérias divulgadas, indicando para isso as empresas jornalísticas. Considerando essa situação, assinale a opção correta acerca do que foi solicitado por Xisto. Essa questão de número 8, ela é bem interessante, ela vai tratar daquele, um direito, vamos dizer assim, relativamente novo, questão que envolve o direito ao esquecimento. Vejam, os pedidos devem ser julgados improcedentes, apenas porque, nesse caso, a sentença absolutória fundamentou-se na ausência de prova. Se, contudo, a sentença tivesse sido fundamentada na negativa de autoria, haveria o direito ao esquecimento do fato em questão. Os pedidos devem ser julgados integralmente procedentes, tendo em vista que o direito constitucional à imagem e à privacidade garantem a qualquer indivíduo o direito subjetivo de não ser ligado a crime do qual foi posteriormente absolvido. Deve ser julgado procedente apenas o pedido referente aos provedores de busca, na medida em que amplificam desproporcionalmente o fato pretérito, mas deve ser julgado improcedente a solicitação relativa às empresas jornalísticas que estão cobertas pela liberdade de imprensa. Os pedidos devem ser julgados improcedentes, tendo em vista que o direito constitucional brasileiro não consagra um direito ao esquecimento, desde que os fatos tenham sido noticiados sem excesso e não haja dolo. O pedido deve ser julgado procedente em face das empresas jornalísticas, visto que foram responsáveis diretas pela divulgação dos fatos, mas improcedente em face dos provedores de busca que não respondem pela informação meramente indexada. Pessoal, o que acontece nesse caso da questão de número 8? Vejam que o direito ao esquecimento, que é uma questão interessante, recente, ele não é
vamos dizer assim, um direito reconhecido pelo direito constitucional brasileiro. De fato, a gente não tem esse direito como um direito consagrado, mas é possível, sim, enfocar esse direito quando houver notícias em excesso, quando os fatos tenham sido noticiados em excesso e que haja, ou melhor não é, ou que haja dolo no que diz respeito àquelas divulgações, de modo que a resposta correta vai ser a letra D. Os pedidos devem ser julgados improcedentes, tendo em vista que o direito brasileiro não consagra um direito ao esquecimento, desde que os fatos tenham sido noticiados sem excesso e não haja dolo. Então, nisso, fechamos a letra D como gabarito para a questão de número 8. Questão agora de número 9. Questão de número 9, ela diz que suponha que em determinada operação policial entenda ser necessária a entrada forçada em domicílio de determinada pessoa com a realização de busca e apreensão no período noturno sem mandado judicial por supostamente estar ocorrendo situação de flagrante delito. Nessa situação, as razões para a entrada domiciliar devem ser justificadas. Veja, eu tenho que justificar antes de entrar ou após a entrada. A letra A fala a posteriori, a letra B a posteriori, a letra C, a letra D e a letra E dizem que as razões para entrar devem ser justificadas antes da entrada. Veja, pode ser depois. E se consideradas, veja, e se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial e os atos praticados serão considerados nulos. Então, vejam que as justificativas elas podem ser posteriores. E se consideradas ilícitas, haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial e os atos praticados serão considerados nulos. Então, portanto, a resposta para a questão 9 é a letra B. Pode ser depois, e se houver um fundado receio, e se houver indícios da prática do crime, não haverá nenhum problema. Agora, se forem ilícitas, como, por exemplo, uma mera denúncia anônima, aí haverá responsabilidade disciplinar, civil e penal da autoridade policial. Questão agora de número 10. Questão de número 10 diz que a Bruna, com 19 anos de idade, grávida, e Celso, com 17 anos de idade, combinaram de subtrair bens de uma residência cujos moradores estavam viajando. Bruna ficou responsável por vigiar a entrada da casa e pegar os objetos que Celso lhe entregasse pela janela. Quando Celso estava dentro da casa, foi surpreendido pela empregada da família e acabou por acertar-lhe a cabeça com um objeto pontiagudo, causando-lhe a morte. Bruna somente tomou conhecimento do fato quando Celso lhe narrou o ocorrido ao chegar com os objetos a um esconderijo. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. Sendo presa e dando à luz no presídio, Bruna terá direito a permanecer com seu filho durante o período de amamentação. Vejam que é certo o que nós temos na questão de número 10. Veja, é um direito do preso e das presidiárias a garantir a proteção da sua integridade física e moral. E as presidiárias têm o direito de permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação. Certo que nós temos na questão de número 10. Questão agora de número 11 é uma questão que vai trabalhar com remédios constitucionais. Nós temos na questão número 11 a letra A. A ação de habeas corpus é cabível apenas quando alguém tenha sofrido restrição ilegal de sua liberdade de locomoção e não deve substituir recurso no processo penal. Veja, a ação de habeas corpus é cabível apenas quando alguém tenha sofrido restrição ilegal, se houver ameaça ou a violência ou coação. Vejam que conceder-se ao habeas corpus sempre que alguém ou se achar ameaçado, quando alguém sofrer,
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ato de ilegalidade ou abuso de poder. Então, está errada a letra A. A letra B, a ação de habeas corpus não é adequada para proteger o direito líquido e certo dos usuários de internet navegarem por sítios eletrônicos, porque a liberdade de locomoção que ela protege é a física. Veja, está certa a letra B. A letra B é a nossa resposta. A ação de habeas corpus não é adequada para proteger o direito dos usuários da internet de navegarem por sítios eletrônicos. A liberdade de locomoção é a liberdade de locomoção das pessoas, o direito de ir, vir e permanecer. Com o advento da LGPD, Lei Geral de Proteção LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, firmou-se o entendimento de que não mais cabe habeas data contra a pessoa jurídica de direito privado. Não, nós continuamos tendo essa possibilidade. Não cabe o mandado de segurança contra atos praticados em sociedade de economia mista, dada a natureza delas de pessoa jurídica de direito privado. Não, cabe sim, nos casos de não caber habeas corpus ou habeas data, ou quando se tratar de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Devido à existência do controle concentrado de constitucionalidade, não cabe mandado de segurança contra ato do poder legislativo. Na verdade, a gente tem a possibilidade do mandado de segurança contra ato do poder legislativo, inclusive durante o próprio processo legislativo. Então, a questão 11, resposta letra B. Questão de número 12. À luz da jurisprudência do STJ, assinale a opção que apresenta ação constitucional adequada para impugnar decisão judicial que determine o recolhimento de passaporte. Pessoal, se eu recolho o passaporte de um estrangeiro, ou até mesmo o passaporte do brasileiro, eu estou impedindo a liberdade de locomoção. O que é a liberdade de locomoção? É o direito de ir, vir e permanecer. Quando eu digo ir, vir e permanecer, eu tenho que lembrar que, dentro da liberdade de locomoção, todos podem locomover-se pelo território nacional, nele entrar e dele sair, portando seus bens de acordo com a lei, de modo que a liberdade de locomoção é protegida pelo habeas corpus. Logo, o habeas corpus é o remédio para impugnar decisão judicial que determine o recolhimento do passaporte. Questão de número 3. Um cidadão de Cachoeiro do Itapemirim se dirigiu a uma unidade básica de saúde desse município para solicitar informações relativas à sua pessoa de interesse unicamente particular, constante de bancos de dados daquele órgão público. Questão de número 13 diz ainda, a partir da situação hipotética precedente, à luz dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, julgue o seguinte item. Se servidor da unidade básica de saúde se negar a prestar informação solicitada, o cidadão, por meio de ação constitucional de habeas data, o cidadão poderá, por meio de ação constitucional de habeas data, exigir que elas sejam prestadas, bem como que sejam retificados eventuais dados incorretos. Pessoal, é justamente para isso que serve o habeas data, para obter informação da pessoa do impetrante. Por isso que é muito importante de ver aqui, ó, informações relativas à sua pessoa, de interesse unicamente particular. Aqui está mais para confundir, para dizer que não é uma informação, não, é uma, ele já disse, informação relativa à pessoa. Essa informação está em um banco de dados de um órgão público e poderia ser de uma entidade governamental, registro em banco de dados ou de órgão público ou de entidade governamental. É o caso. Portanto, cabe o habeas data para obter os dados e para retificação de dados incorretos. Questão 13, resposta certa. Questão de número 14.
Segundo o texto constitucional, são necessariamente gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Habeas corpus e habeas data, assim como os atos necessários ao exercício da cidadania. Questão de número 15. Quanto à delegação dos serviços públicos ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, segue o item a seguir. O mandado de segurança, um dos meios possíveis para o controle judicial da administração pública, tem caráter preventivo, mas não caberá se o direito protegido for amparado por habeas corpus. Vejam que, de fato, a gente pode ter, né, essa medida, o habeas corpus, com caráter preventivo, ainda que a gente não esteja acostumado com a ideia de um mandado de segurança preventivo, ele pode ser, assim como o habeas corpus pode ser coletivo, o mandado de segurança pode ser preventivo. E vejam que está correto lembrar que não cabe mandado de segurança sempre que couber habeas corpus ou habeas data. Portanto, resposta certa para a questão de número 15. Questão de número 16. Vejam, acerca dos direitos e garantias fundamentais e mandado de segurança no âmbito do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, considerando o entendimento do STF. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm legitimidade para impetrar mandado de segurança, a fim de coibir atos praticados no processo de aprovação das leis e emendas constitucionais em que o vício de inconstitucionalidade esteja diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa. Questão 16 trata de um ponto muito interessante, pessoal. Quando a gente fala, por vezes, de controle de constitucionalidade, a gente vê a possibilidade de parlamentar ajuizar mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo do parlamentar a um processo legislativo de acordo com a Constituição. Mas esse direito é do parlamentar. Esse direito é do parlamentar. Não é um direito a ser tutelado pelo partido. É o parlamentar que tem que ingressar com mandado de segurança. Logo, quando a gente volta para a questão, nós temos que os partidos políticos têm legitimidade para impetrar mandado de segurança? Não, é um direito do parlamentar. Questão 16, errado. Questão de número 17, a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na Constituição e da classificação quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, segundo a doutrina majoritária, julgue o item a seguir. Qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor responsável pelo pagamento de custas judiciais e pelo ônus da sucumbência. Então, aqui nós temos dois erros graves. Qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, não é necessário. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, está tudo certo agora, que vise anular ato lesivo do patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor isento do pagamento, não responsável, ficando o autor isento do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo má-fé. É isso que deveria dizer a assertiva para estar de acordo com a Constituição Federal, portanto, 17, errado. Questão 18. Questão 18, ela diz assim: considerando a jurisprudência, assinale a opção correta relativa a direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição. Olha a letra A. A execução
da pena, a execução da pena privativa da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória não contraria o disposto na Constituição. Veja, a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado contraria o disposto na Constituição. Por quê? Porque a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu posso ter a prisão, mas a execução da pena só após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Letra B. A Constituição veda a extradição de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado e o estrangeiro, e de estrangeiro, veja, de brasileiro nato, de brasileiro naturalizado e de estrangeiro por crime político e de opinião, mas admite a extradição de brasileiro naturalizado e de estrangeiro em relação à prática de crime comum. Então, aqui na letra B, nós temos uma referência importante, né, no que diz respeito ao quê? A Constituição proíbe a extradição de brasileiro nato, de brasileiro naturalizado e de estrangeiro por crime político ou de opinião. A Constituição ela não traz essa referência expressa aqui em relação ao naturalizado. Depois nós vamos para voltar nessa questão. Vou pegar a letra C. Em obediência ao princípio da igualdade, o STF reconhece que a impossibilidade absoluta e genérica de se estabelecer diferencial de idade para acesso a cargos públicos. Não, a gente pode ter diferencial de idade desde que se justifique pela natureza do cargo, das atribuições do cargo a ser exercido. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, razão pela qual nenhum dos direitos individuais previstos na Constituição necessita da lei para se tornar plenamente exequível. Não, nós temos direitos que dependem da lei para se tornarem exequíveis. Por isso, normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia limitada. Os direitos fundamentais são personalíssimos. Os direitos fundamentais são personalíssimos, razão pela qual somente o seu titular poderá renunciá-los. Não, o titular não pode renunciar a esses direitos. Ele não pode renunciar a esses direitos, por quê? Porque eles são personalíssimos e, por serem personalíssimos, são irrenunciáveis. De modo que, pessoal, ainda que a gente possa ter aqui alguma restrição, mas a resposta que fica mais próximo do que nós temos da Constituição é a letra B. Por quê? A Constituição veda a extradição do brasileiro nato, de brasileiro naturalizado e de estrangeiro por crime político de opinião, mas admite a extradição de brasileiro naturalizado e de estrangeiro em relação à prática de crime comum. Então, aqui, ainda que a gente pudesse ter um reparo, vamos dizer que a mais correta vai ser a letra B para a questão de número 18. Questão de número 19 trata do quê? Diz que por meio da Política Nacional de Direitos Humanos, surgiu o Programa Nacional de Direitos Humanos, que traz proposta para temas de debate nacional. O programa também visa fazer com que todos os estados da federação protejam os direitos humanos inseridos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Considerando a Política Nacional de Direitos Humanos, a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, julgue o item a seguir. Segundo a Constituição, a equiparação dos tratados internacionais de direitos humanos às emendas constitucionais depende da aprovação da maioria simples dos membros dos membros de cada casa do Congresso Nacional em turno único. Errado, né? O artigo 5º, parágrafo 3º, diz o quê? O artigo 5º, parágrafo 3º, diz que, vejam, os tratados, as convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos, que forem aprovadas em 2 turnos, em 3/5 nas 2 casas do Congresso, serão equivalentes às emendas à Constituição.
aprovadas em 2 turnos por 3/5 nas 2 casas do Congresso. Logo, questão 19 está errado o que nós temos na questão 19, ok?